Bem-vindos todos, meu nome é Jacó e eu estou na Bright Data, sou o chefe da nossa organização global de pré-vendas. Estou muito feliz por tê-los em nosso webinar. Hoje temos três grandes especialistas em automação de navegador para nossa Masterclass sobre scraping dinâmico. Antes de começarmos, notas de organização. No final teremos uma sessão de perguntas e respostas. Pergunte na sessão de perguntas e respostas. Pode haver um botão para levantar as mãos. Coloque suas perguntas na sessão de perguntas e respostas. Se for algo que minha equipe possa resolver durante a sessão, eles responderão a pergunta então, e qualquer outra coisa será deixada para o final da sessão para que possamos cobrir isso. No final da sessão, também enviaremos uma rápida pesquisa. E como as pesquisas são, valorizamos muito o feedback que você nos fornecerá, o que nos ajudará a gerar mais conteúdo como este para nossos clientes e pessoas na área de scraping dinâmico e extração de dados. Isso será gravado e compartilhado, portanto, se você precisar se levantar ou sair, sinta-se à vontade. No final da sessão, vamos compilar tudo e enviar para você em pouco tempo. Então, enquanto começamos, este é um webinar global. Temos pessoas de todo o mundo. Se você tiver a chance agora, entre em nossa sala de bate-papo e nos diga de onde você é, para que possamos ver todas as diferentes localidades que estão se juntando a nós para este webinar. Eu, por exemplo, estou atualmente em Estocolmo, Suécia, onde estou fazendo este webinar. Normalmente você me encontra na área da Baía de São Francisco, na Califórnia, onde moro, mas estou em uma pequena viagem pela Europa, então estou me juntando a vocês de lá. Agora gostaria de apresentar nossos três convidados. Temos Greg, Dário e Diego, também de várias partes do mundo, e vou deixar que cada um deles se apresente brevemente. Então vamos começar. Greg, se você puder se apresentar. Claro. Obrigado por me receberem. Peço desculpas antecipadamente. Estou me recuperando da Covid, então minha voz pode estar um pouco rouca. Eu sou o Greg. Sou de São Francisco, Califórnia. Trabalho em uma empresa chamada Andela. Estou construindo um produto chamado Qualified.io. Nós o usamos para ajudar empresas a contratar engenheiros. E eu sou um engenheiro de software bastante tradicional. Mas, paralelamente, gosto de fazer muito scrapping de web, testes e participar do Stack Overflow, onde conheço algumas pessoas daqui. Então, esse sou eu. Excelente. Bem, não vamos fazer você cantar nenhuma música com a voz de Covid, assim será um pouco mais fácil. Eu não consigo fazer isso nem sem Covid. Excelente. Dário, você é o próximo. Sim, bem, eu sou o Dário. Estou baseado na Argentina. Como podem ver, está bem frio aqui. Então, sim, eu trabalho na Mabler. Nós fazemos ferramentas de automação de QA de baixo código. Também sou o autor de Puppeteer Shark, uma ferramenta que é a versão do Puppeteer adaptada especificamente para a plataforma .NET. E eu também ajudo a equipe do Playwright a criar a versão do Playwright para .NET. Então, sim, estou dos dois lados, por isso adoro tanto o Puppeteer quanto o Playwright. Excelente. Obrigado por participar. E por último, Diego. Obrigado por me receberem. Greg, você soa ótimo. Até parece que acabou de se recuperar. Você soa até melhor do que eu. Sim, eu sou o Diego. Estou participando de Valência, no sul da Espanha. Sou colombiano. Mudei para cá há algum tempo. Desempenho várias funções na minha vida profissional. Sou um dos líderes do projeto Saloon. Mas também sou um dos líderes de código aberto na Ossus Labs, uma plataforma de testes em nuvem. Então, é daí que vem minha experiência em automação de navegador. Espero que você obtenha algo valioso de mim e de todos nós. Obrigado. Obrigado a todos. Agora, este webinar vai ser um pouco diferente, provavelmente, dos outros. O que estamos fazendo são rodadas relâmpago. Então, 3 minutos em cada tópico. Aqui estão os 7 tópicos que vamos cobrir. Vou mergulhar em cada um deles à medida que os apresento a vocês. Agora, há uma divertida no canto inferior direito e é nosso quiz relâmpago. Esse vem com um belo prêmio de 200%. Um cartão presente de $200 para quem conseguir responder a pergunta primeiro. Vou dar mais alguns detalhes sobre isso quando chegarmos lá. Mas é algo que, ei, se você ficar por aqui, pode responder a pergunta. $200 podem estar a caminho. Então vamos começar. E então, o primeiro tópico que temos aqui é acompanhar as mudanças no HTML. Então, muitos de vocês sabem que scripts e pipelines de scraping, os sites mudam o tempo todo. Conversei com desenvolvedores que dizem que se o seu script tem 3 meses, já é o equivalente a 10 anos. Então, as coisas mudam o tempo todo. Vamos começar com o Greg. Greg, vou enviar esta pergunta para você.
O que podemos fazer para reduzir a manutenção e as possíveis interrupções de nossos scripts para que eles continuem funcionando por mais tempo? Você sabe, à medida que esses sites mudam e com isso há um temporizador, tudo bem, parece bom. Então a chave aqui é começar com o básico, escolhendo seletores confiáveis, evitando aqueles como longas cadeias de seletores codificados, como div primeiro filho div outro div, parágrafo. Se você tiver essa estrutura rígida, se um desses divs mudar, o que é bem possível, então tudo desmorona. Então tente escolher seus seletores preferencialmente com algo como ARIA Label ou algo como texto que seja menos provável de mudar. Melhor ainda, evite completamente o DOM e vá direto para interceptar as solicitações de API. Se você puder extrair esses dados de um formato JSON, é ainda menos provável que mude do que o DOM. Vai ser mais rápido, mais confiável, mais estável. Então, se você puder evitar HTML completamente, essa é uma ótima estratégia. Outra opção pode ser extrair dados usando mais uma abordagem de tipo screen scrape. Existe algo chamado legibilidade do Mozilla. Então, conseguir seus dados de uma versão da página formatada para legibilidade, isso é uma estrutura muito previsível. Isso vai criar uma espécie de estrutura de parágrafo H1, H2, que é de fato muito linear e bastante limpa. Ele remove muito daquele lixo que você vê em muitos sites, como classes do Tailwind e todos esses tipos de estruturas inescrapáveis e não mantíveis que estão por toda a web hoje em dia. Vamos ver. O que mais posso pensar? 1 minuto e meio. Não precisa ser você, Dário. Vocês têm algo a acrescentar? Vou passar. Acho que esse é meu pensamento inicial. Bem, tem uma coisa a mais para acrescentar, que é, quero dizer, além do que Greg disse, o que faz todo sentido. Então, existe uma ferramenta no mundo do Selenium WebDriver que é muito controversa em testes, porque em testes você quer que seu seletor falhe para ver se o site quebra. Mas existe algo chamado como curar o Selenium. E o que ele faz é pegar o localizador e pegar substituições desse localizador. Então, quando o localizador falha, ele tenta verificar os próximos e equilibrá-los para ver qual poderia ser substituído em vez do original. Então ele tenta curar seu script e continue com a execução. Então pode ser uma boa coisa tentar, é chamado de healing. Então healing Selenium pode ser útil para scraping web. Existe algo semelhante para as outras linguagens para os outros dois? Bem, pode ser usado em ambos os lados. No lado do cliente, se você estiver usando Java, mas se você estiver usando no lado do servidor, ele precisa ser colocado no meio, entre o servidor e o site. Então tem que ser de qualquer maneira. Entendi. Dário, 2 segundos. Sim, eu nunca usei Expat. Nunca usei Expat. Nunca use Expat, certo. Então foram 3 minutos, foi rápido, temos outro agora. Navegando o auto-roteamento do cliente em SPAs. Então, aplicações de página única frequentemente usam roteamento do lado do cliente, dificultando raspar o conteúdo que muda sem um recarregamento da página. Dário, esta é para você. Como podemos garantir a extração de dados de SPAs sem perder o conteúdo carregado dinamicamente? Muito bem. Tanto o Puppeteer quanto o Playwright têm a função GoTo que você usa para ir a uma página. E a função será resolvida, os problemas serão resolvidos quando a página estiver pronta. O problema com as páginas Spark é que a página provavelmente não estará pronta quando forem resolver. Então, o problema é que, por exemplo, tanto no Player Idle quanto no Puppeteer, você pode esperar que a página carregue, pode esperar que o conteúdo do DOM seja carregado, ou até mesmo pode esperar que a rede esteja ociosa, mas nada disso vai te ajudar. Então, eu acho que a primeira coisa que você deve ter em mente é que se a ferramenta, tanto o Player Idle quanto o Puppeteer, disser que a página está pronta, você sabe, após a navegação, você não deve confiar nisso, mesmo com uma rede ociosa. Algumas pessoas dizem, vamos esperar pela inatividade da rede, você sabe, esperar por 500 milissegundos. Mas você não deve confiar nisso porque você sabe, não pode confiar na rede. Você não sabe quando a página estará pronta. Então, a primeira coisa é que não confie primeiramente de forma alguma, absolutamente na navegação. E então, uma coisa com o espião é que você tem que ver se está no lugar certo, no momento certo. Por exemplo, uma coisa que é um pouco complicada, por exemplo, o login do Outlook, que tem muitos passos, e é um SPA, e cada passo tem um botão de próximo. Então,
O principal problema que vejo é que, ok, o botão está lá. O Playwright ou o Puppeteer me dizem que o botão está lá, então eu sei que posso clicar em próximo. Mas o problema é que você não sabe se esse próximo é do primeiro passo ou do segundo passo. Então, quando você está codificando uma aplicação CPA, você precisa ser preventivo e dizer, ok, estou no lugar certo. Então, por exemplo, verifique o título. Verifique outro elemento. Então, ok, estou no login. Então, eu digito o usuário e login e clico em próximo. Mas então, em vez de clicar em próximo, você tem que checar o título. Estou salvando o título como uma mão. Mas você tem que ter cuidado para não considerar que, porque o elemento que você quer atuar está lá, isso realmente significa que esse é o elemento. Então, isso é realmente muito importante. Outra coisa é que, com esses assistentes, você não tem uma nova navegação, mas talvez a URL mude. Então, outra boa prática é esperar a URL mudar. Mas se a URL mudar, não confie nisso, porque talvez a URL mude, mas o elemento não está lá ou o elemento não está pronto. Então, nessas páginas SPA, você tem que sempre verificar 2 vezes se está no lugar certo e se o elemento está pronto. Existem alguns frameworks em que talvez o elemento esteja lá, mas o JavaScript ainda não foi inicializado, então talvez você tenha que procurar por dicas. Às vezes, eu até tinha que procurar por algum JavaScript dentro do botão para ver se o evento estava lá. Sim, não confie nas mudanças do DOM no Spark. Então veja todo o contexto antes de começar a agir sobre isso. 3 minutos, certo? Uau! Estamos vendo comentários sobre XPath e acho que vamos abordar isso mais tarde. Falamos sobre carregamento de dados. Carregamento assíncrono de dados, certo? Isso pode ser desafiador. Então vamos nos aprofundar um pouco nisso. Diego, vou passar essa para você. Quais são os seus métodos preferidos para acessar efetivamente dados que carregam de forma assíncrona na página? Claro. Bem, acho que a primeira coisa é não usar Selenium. Use algo construído em cima disso. Existem vários frameworks construídos com sincronização automática ou espera automática, que lidam com a maioria das coisas que você quer esperar. O grande erro que cometemos no projeto Selenium foi não promover esses frameworks. E então muitas pessoas usam o Selenium diretamente, então elas têm que construir seu próprio peso para o elemento ser carregado, esperar que o elemento seja visível e é uma bagunça. Então, quando você está fazendo testes ou web scraping, se você tiver que construir seu próprio código para identificar como a página se comporta em alguns elementos específicos, você vai investir muito tempo e não se concentrar em seguir todo o fluxo do que você realmente quer extrair, certo? Então, minha recomendação seria usar coisas como Selenide em Java, que possui um monte de métodos prontos que ajudam você a esperar por coisas. Pode ser apenas um elemento para não ser visível ou uma caixa de seleção para não ser selecionável. E você pode crescer a partir daí, certo? Se você estiver usando JavaScript, o WebRio tem muitas funcionalidades prontas para uso. Então, eu recomendaria encontrar algo que já tenha a maioria dessas funcionalidades para você não precise codificar para atingir o objetivo. Excelente. Greg, Dário? Eu sei, Dário. Eu provavelmente poderia pedir para você preencher o resto desse minuto e meio, mas vou com o Greg por enquanto. Claro, sim, estava mais absorvido na conversa, então voltando a este estado mental um pouco mais. Então, sim, como eu disse antes, apenas levando isso ao nível da solicitação web, interceptando essas solicitações. Se você vai trabalhar com o DOM, o que muitas vezes é necessário, apenas não durma. Certifique-se de que está usando um predicado realmente restrito, né? Um predicado focado. Algo como esperar pela resposta, esperar pelo seletor, esperar pela função é realmente subutilizado. Você pode especificar o estado que quer antes de coletar esses dados. Use predicados orientados por eventos e localizadores se você estiver usando Playwright. Entendi. Dário, 40 segundos. O que você tem? Não, e sim, eu concordo com o Greg. Interceptar solicitações e até mesmo passar por elas e saber que a solicitação chegou é ótimo. Mas também é preciso lidar com o DOM. Acho que concordo com o Greg, porque uma coisa é a solicitação estar aqui, mas talvez o JavaScript ou o framework demorem um pouco para carregar. Mas eu acho que saber que a solicitação chegou e está lá, acho que é uma boa dica. Mas sim, pode ser bastante desafiador, mas sim, o Locator vai te ajudar.
E sim, eu concordo bastante com isso. Bem, eu carreguei isso alguns segundos depois, então vou me permitir cortar os 2 ou 3 segundos aqui e vamos falar sobre carregamento, especificamente carregamento preguiçoso. Então, é claro, algum conteúdo só carrega quando um usuário interage com a página, rolando, clicando. Você sabe, formalmente paginação, a paginação não funciona tão bem aqui, então precisamos interagir. Então, essa vai para o Greg. Na verdade, Greg não começou. Começou? Me dê um cronômetro. Aí está. Certo, Greg? Quais técnicas você encontrou mais eficazes para imitar interações do usuário e acessar esse conteúdo carregado preguiçosamente? Certo. Ok, então, de acordo com o que eu disse até agora, tente evitar o DOM, se possível. Então, uma coisa que você pode fazer é usar a função de página para baixo do teclado, que funcionará em praticamente qualquer site, a menos que haja um botão que você precise clicar para carregar aquele tópico. Se você estiver no Twitter, por exemplo, e estiver descendo a página, os dados mais antigos serão substituídos no topo. Então, certifique-se de capturar esses instantâneos dos dados à medida que você rola a página em partes. E isso também ajuda na robustez. Se o seu script for interrompido por algum motivo, você terá pelo menos dados parciais e poderá depurá-lo um pouco mais facilmente e ver onde parou com aquele tipo de rolagem infinita de carregamento preguiçoso. Se você estiver clicando em um botão, tente usar o conteúdo de texto ou o papel área do botão, em vez de, novamente, aqueles seletores rígidos e frágeis. E, novamente, tente evitar interações do usuário tanto quanto possível se você estiver fazendo scraping. Se você está testando, tente simular interações do usuário. Você quer fazer o oposto do scrapping em geral. Você está tentando agir como um usuário, mas quando está fazendo scrapping, não importa realmente que você haja como um usuário, a menos que haja uma situação em que o site esteja tentando detectar se você é um usuário e bloqueá-lo. Enquanto você puder meio que se safar, vá em frente e faça isso. E, novamente, isso envolve interceptar essas solicitações da resposta de scraping, em vez de esperar que ela vá para o DOM e depois tentar usar um monte de seletores CSS frágeis para extrair dados de cada cartão ou cada tweet, ou seja lá o que for. Desculpe, Twitter, estou pegando no seu pé hoje, ou nos comentários do YouTube, ou seja lá o que for, você sabe. Então, também existem eventos confiáveis e não confiáveis. Eu sinto que os eventos confiáveis são um pouco superestimados na raspagem web. Os eventos não confiáveis não têm os problemas de visibilidade e a instabilidade dos eventos confiáveis que simulam o movimento do mouse, esperam pela capacidade de ação e depois clicam. Então, é comum que muitas perguntas sejam do tipo: meus cliques não estão funcionando. Tente um clique não confiável para ver se você consegue contornar isso. Novamente, a ressalva é que, se o site estiver detectando isso e bloqueando você, então você fica meio preso ao clique orientado pela visibilidade. Mas ter alguma flexibilidade para forçar cliques e usar eventos não confiáveis é outra maneira de contornar alguns desses problemas que ocorrem quando você está acionando um feed de carregamento preguiçoso. Você mencionou algo sobre o Twitter e os mais antigos estão caindo. E quanto à rolagem infinita, como você lida com isso? Certo, sim, isso é bastante comum com rolagem infinita. E se escolher seu limite inferior, continue descendo até atingir um certo número de registros. Mas eu acho que é praticamente o mesmo que uma rolagem não infinita em todos os outros aspectos. Apenas tome cuidado com esses itens saindo do topo para que você não espere até chegar ao final e descubra que só tem 10 registros e depois de rolar para baixo por 2 minutos, isso realmente não faz sentido. A propósito, bloqueie solicitações que não estejam relacionadas ao feed. Isso vai acelerar suas raspagens em geral. Mais uma rodada relâmpago concluída. Vamos ver o próximo. Vamos falar como acessar dados dentro de componentes Shadow DOM. Portanto, os componentes Shadow DOM podem encapsular partes do site, tornando mais complexo acessar e extrair os dados contidos. Esta vai para o Dario. Como você aborda a extração de informações de componentes Shadow DOM? Mencionou o DOM mais cedo sem interromper o processo de scraping. Sim, então há uma primeira coisa que você precisa saber. Eu sei que você tem o contador. Sim, eu tenho o contador. Eu tenho ele para mim. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o Shadow DOM pode ser aberto ou fechado. A maioria dos componentes de Shadow DOM que você vê na web são abertos. Mas um exemplo de um componente fechado é, por exemplo, o controle deslizante que você tem no controle deslizante nativo do HTML é um Shadow DOM.
E se você conseguir acessar isso, verá que é um botão, é uma linha e há alguma ação ali. Mas você pode, com JavaScript, chegar a esse botão. Então, para você, é um slider. Mas a maioria dos componentes que você verá no caminho para design e encapsulamento estão abertos. Então, felizmente para nós, a maioria das ferramentas, Playwright, Puppeteer, elas irão o que eles chamam perfurar o Shadow DOM. E isso é ótimo porque, por exemplo, se você estiver no Playwright com um localizador, você diz, me dê todas as imagens. Playwright ou Puppeteer lhe dará. Eu acho que o Playwright faz um trabalho muito melhor. Então vamos para o Playwright. Eles vão te dar todas as imagens, até mesmo dentro do Shadow DOM. Mas é importante saber que o que o Playwright faz é uma coisa manual. Então ele vai de Shadow DOM em Shadow DOM e faz consultas. E você sabe, é recursivo. E dentro do Shadow DOM, você pode ter outro Shadow DOM. Então ele trará e coletará todos os elementos. Então você precisa saber que, embora pareça mágica, ou você pense que não há DOM sombra, há Shadow GUM envolvido nisso. Então por que você precisa se importar? Porque você precisa saber muito bem como o site que está raspando é construído, e detalhadamente. Mas também, se você estiver fazendo JavaScript, então se você precisar obter informações do DOM manualmente, você precisa saber que não será capaz de usar, por exemplo, o Query Selector, ou o Query Selector não irá atravessar o Shadow DOM para você. Então, nesses casos, você tem que fazer manualmente. Então, uma coisa a considerar é que, se a ferramenta não ajudar você a realizar seu trabalho, você deve considerar Shadow DOMs como iframes. Então, é praticamente a mesma coisa. Quando você lida com iframes, você tem que coletar todos os iframes, e eles vão para o documento, e então você basicamente faz recursão lá. Com o Shadow DOM, é praticamente a mesma coisa, mas em vez de procurar o documento de um iframe, você precisa usar a propriedade Shadow Root do elemento. Então, se o elemento, qualquer elemento, porque você não sabe, na maioria das vezes eles têm um nome de tag especial, mas se o elemento tiver uma raiz de sombra, isso significa que há um documento dentro. Significa que há mais coisas dentro. Então, você precisa entrar na raiz do Shadow e lá você terá seu próprio Query Selector ou aquele Query Selector para esse contexto específico. Portanto, saiba que você está lidando com Shadow DOM como se estivesse lidando com iframes. Tudo bem. Mais uma rápida, e eu só queria agradecer a todos que estão fazendo perguntas no Q&A. Estamos recebendo essas perguntas e vamos respondê-las no final. Então, o sexto ponto aqui é garantir capturas de tela de página inteira de conteúdo dinâmico. Claro, capturar capturas de tela completas pode ser difícil quando você está lidando com conteúdo dinâmico. Muitas vezes, não cabe em uma única visualização. Então, vou passar essa para o Diego. Diego, quais métodos você recomenda para capturar capturas de tela completas e precisas de sites altamente dinâmicos? Sim, isso também é um problema comum em testes e estou aprendendo que também é uma questão na raspagem de dados da web. Então, usar o Firefox é bem fácil porque o Firefox introduziu há um tempo um comando nativo para obter uma captura de tela completa da página. A parte complicada é saber, ok, quando o conteúdo está carregado, certo? Então, o problema é que você precisa misturar uma estratégia de ponderação, uma maneira de descobrir se o que você precisa está lá. Então, você tem que esperar por algo. Por isso, recomendo usar um desses wrappers no Selenium. E então, basta tirar a captura de tela, certo? E também há uma integração entre o Selenium e o CDP, que permite usar o protocolo do Chrome DevTools para tirar uma captura de tela cheia. Pensando no futuro, o que o projeto Selenium e os fornecedores de navegadores estão trabalhando juntos é o padrão WebDriver by Die, o que significa que eu provavelmente não deveria estar dizendo assim, mas a ideia é padronizar o CDP de uma maneira que todos os navegadores possam funcionar dessa forma. Uma das coisas legais que já está acontecendo é que o Puppeteer já suporta o WebDriver BIDE, então você pode automatizar o Chrome e o Firefox através do Puppeteer e usar um desses métodos que estão lá para tirar capturas de tela de página inteira, o que eu acho que deve vir em uma das próximas versões do Chrome e Firefox. E, eventualmente, você fará o mesmo no Safari e assim por diante. Então, esses são os métodos que eu recomendo. E se você precisar de ajuda, pode se juntar a nós no canal do Slack.
onde todos os comitês estão lá para ajudá-lo. Entendido. Greg, Dário. Há coisas que você também pode verificar. Por exemplo, você pode verificar se, usando JavaScript, as fontes estão carregadas. Então, eu não me lembro, mas há alguma função que você pode chamar no documento para verificar se as fontes estão prontas. Outra coisa que você pode adicionalmente verificar é se todos os elementos de imagem estão corretamente carregados. Então você pode verificar isso, pode verificar se as imagens estão lá. Há algum trabalho que você pode fazer que é bastante manual, mas há algumas partes, por exemplo, as fontes nas imagens são coisas que você pode verificar antes de tirar a captura de tela. Só para elaborar sobre isso, vejo o Network Idle sendo usado muito para capturas de tela, e isso vai ser bem lento. Recomendo fazer algo semelhante ao que foi mencionado, onde você deve verificar todas essas solicitações, garantir que todas as solicitações sejam recebidas e, em seguida, imediatamente tirar a captura de tela. Enumere todos os predicados necessários para obter essa página. Eu já vi acelerações de 2 vezes, e posso compartilhar um exemplo de como fazer isso. Excelente. Então, falamos muito sobre scripting. O último ponto que temos aqui é falar sobre operações em grande escala. Então, vou falar um pouco sobre isso. E você sabe, quando você está fazendo scraping em uma operação pequena, e realmente você não vai encontrar esses problemas, a menos que haja certas verificações em vigor. Mas definitivamente existem tecnologias anti-bot por aí, tecnologias de bloqueio por aí. E assim, para as pessoas que escrevem scripts, descobrir como resolver isso pode ser difícil. E então, sabe, eu conversei com o nosso P&D, fazemos isso diariamente para nossos clientes, então não é uma tarefa fácil, mas é viável, certo? E então, as coisas que vemos são esses diferentes elementos que, como uma pessoa que está escrevendo scripts, você deve levar em conta se estiver hospedando sua própria infraestrutura, certo? Garantindo que você esteja lidando com impressões digitais corretamente. Certificando-se de que você tem cookies adequados, acessando endereços IP de diferentes regiões usando serviços de proxy, também se você não tiver acesso a IPs de data centers ao redor do mundo. Então, essas são coisas que eu vi as pessoas lidarem internamente. Mas o que estou vendo cada vez mais é que pegar pessoas que estão escrevendo os scripts e deixá-las ser especialistas nisso, deixando a parte de infraestrutura de lado para outras empresas lidarem. E essas seriam empresas como a nossa ou outras. Nossos concorrentes estão fazendo coisas semelhantes. Isso torna seu trabalho muito mais fácil. E para resolver isso, o que fizemos foi lançar um produto chamado Scraping Browser. E o Scraping Browser lançamos há cerca de 1 ano e meio. E o que isso permite você faça é não pensar nessas coisas. Você está focado em escrever scripts de rastreamento e interação com o navegador. Você está colocando essa informação. Discutimos nas perguntas se aplica ao que está escrevendo, mas uma vez terminado, carregue em navegador de scraping e executa. Você não precisa pensar em gerenciamento de sessões, não precisa pensar em rotação de IPs, não precisa pensar nisso, e então você obtém o resultado que deseja. O que é legal sobre isso é que recentemente lançamos um Playground, e então vou mostrar um vídeo rápido disso. E o que o Playground é basicamente nossa infraestrutura de navegador de scraping para você testar e ver se funciona. Se quiser escalar, pode. Se quiser controlar o back-end, vou mostrar um vídeo. Isso está disponível na sua conta se você tiver dados brilhantes no seu navegador de scraping. E você pode ver no lado esquerdo, você tem nosso código Puppeteer. Ele mostra tudo o que está fazendo. Está indo realmente para um site da Amazon aqui no lado direito. Está procurando por laptops. E então, o que você verá no console é a saída das informações que você está obtendo. Portanto, encorajo todos neste webinar a tentar isso. É algo de que nos orgulhamos muito. Este Playground é relativamente novo. Acho que tem apenas algumas semanas ou meses. É novo, então experimente. E novamente, do nosso lado de vendas, da minha equipe de pré-vendas, estamos engajando sem parar com desenvolvedores que estão usando isso porque é algo que permite que você não se preocupe com a infraestrutura, permitindo que você se concentre no que você sabe fazer melhor, que é escrever a linguagem de script para coletar os dados que você precisa obter. Com isso, estamos agora entrando na zona de keys relâmpago. Então, novamente, $200 estão em jogo. Agora, uma coisa que quero mencionar é que o Zoom permite que você faça perguntas no modo anônimo. Infelizmente, eu não sei quem você é se responder a pergunta no modo anônimo. Então, esses $200 ficarão voando na terra do nunca,
até eu olhar para a próxima resposta que foi respondida corretamente e então eu obtenho essa resposta. Se você for responder a esta pergunta e participar do quiz relâmpago, coloque seu nome e as respostas. Minha equipe está revisando isso. À medida que a resposta chegar, eles vão me avisar. Vamos informar qual é a resposta, anunciar um vencedor e iremos para perguntas e respostas. Qual é a pergunta? Alguns sites usam classes dinâmicas que mudam frequentemente, e isso pode tornar a extração de dados em escala muito difícil. Como podemos evitar que nossos scrapers quebrem e fazer a análise de forma eficaz? Estou dando alguns segundos. Podemos ter respondido isso mais cedo na sessão. Não vou dizer sim ou não, mas pode ter havido respostas antes, então vá em frente e coloque isso aí. E agora estou verificando com minha equipe para ver se temos uma resposta adequada. O suspense, ele sempre mata as pessoas. Tudo bem. Enquanto avançamos com isso, vou verificar com a equipe enquanto passamos pela sessão de perguntas e respostas, mas temos perguntas, então eu queria começar a sessão de perguntas e respostas. Novamente, a resposta correta com o nome, eu avisarei, mas vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Então, a primeira pergunta aqui, alguma dica sobre como interceptar chamadas de API no front-end e gerenciar fluxos de autorização de autenticação básica? Quem quer enfrentar essa? Acho que respondi no chat, então apenas elabore sobre isso. E qualquer outra pessoa, sinta-se à vontade para participar, mas são duas coisas diferentes. O front-end solicitando, familiarize-se com a aba de rede e procure seus dados lá. Uma vez que você encontra a solicitação, há muitas possibilidades, então você precisa ser adaptável. A raspagem de dados na web tem poucas soluções milagrosas em geral, então você precisa pensar rápido e lidar com as coisas caso a caso. Mas a primeira coisa que você pode fazer é tentar acessar esse endpoint diretamente a partir do Node ou do Python genérico. Em muitos casos, você pode obter esses dados sem nem mesmo automatizar o site se for um endpoint desprotegido. Se estiver protegido, você pode precisar simular essa solicitação clicando em um botão e depois interceptando a resposta usando o Wait for Response, por exemplo, no Playwright e Puppeteer, ou Page.onResponse em alguns casos. E para a autenticação, será uma questão de lidar com isso caso a caso. Novamente, se for autenticação de 2 fatores, você pode ter que fazer isso manualmente. Mas então você pode armazenar isso em cache no diretório de dados do usuário, o que o Chromium suporta. E isso evitará fazer isso repetidamente. Você pode precisar fazer isso só uma vez por semana ou algo assim manualmente se for autenticação de 2 fatores. Se for uma autenticação programática, novamente, armazene os dados em cache para não ter que fazer isso repetidamente. Mas cada site é diferente, então não há uma resposta única para todos os casos. Você meio que tem que pensar rápido. Sim, e também em ambos você pode configurar. Quando uma autenticação básica é solicitada, você pode configurar para usar este usuário e senha, e o navegador resolverá isso para você. Mas eu acho que o truque será estar o mais próximo possível da interação do usuário. Então, eu acho que estou... Depende, eu não faria. Então, você pode corrigir a solicitação. Assim, você pode interceptar cada solicitação e corrigir e adicionar sua interação básica. Mas eu tentarei ver como você pode emular como o usuário real usará o site. Tudo bem, eu meio que concordo com vocês dois, porque o que eu tenho visto é que as pessoas têm medo de mexer na rede, certo? Então, eu acho que o que o Greg disse durante todo o webinar deve ser levado em consideração, porque esta é a mesma situação com os usuários de Selenium. Eles gostam de interagir com o site, mas quando querem ter um estado definitivo ou um estado estático do site para fazer algo, prestem atenção na rede. E, por exemplo, há muitas coisas como o Google Analytics ou outras coisas que você simplesmente não pode bloquear. E então você pode fazer sua raspagem de uma maneira mais fácil. Tudo bem, obrigado por isso. Próxima pergunta. Como escrever um XPath robusto sem falhar no futuro? Não escreva XPaths. Simplesmente não faça, por favor, de jeito nenhum. Justo. Sim. E se você usar o Playwright, por exemplo, aprenda todos os localizadores que estão disponíveis. Existem muitos localizadores.
e você pode, por exemplo, obter um localizador por texto e depois ir para o Py. Então, há muitas coisas que você pode resolver sem precisar usar XPath. Não use XPath, por favor. Tudo bem. Alguma ideia se algum dia haverá uma maneira padronizada de agrupar o HTML completo e ferramentas como Puppeteer e Selenium que possam ser arquiváveis, semelhante ao que pode ser feito com MHTML com páginas SPA dinâmicas? Tivemos que usar scripts para tentar coletar essas informações após a varredura, mas nem sempre é 100%. Eu não acho. Eu não acho porque acredito que também tentamos comunicar isso durante a sessão, que cada site é diferente e você precisa aprender como o site se comporta. Portanto, não pode haver uma maneira padronizada de simplesmente pegar todo o blob e salvá-lo em algum lugar. Então você tem que lidar caso a caso e descobrir se algo muda, como se adaptar de maneira adequada. Quero dizer, em resumo, é isso. Não acho que haja uma maneira de fazer isso porque cada site tem algo diferente. Então não é possível ter uma solução única para essas coisas. E está ficando mais complicado porque agora você tem armazenamento local. Agora você pode ter seu banco de dados local. E agora, com o Google, você pode até ter IA localmente. Então, eu acho que tentar baixar um site inteiro está ficando cada vez mais difícil, sabe? E dependendo da localização, o site pode mostrar algo diferente. Sim, eles nunca sabem. Tudo bem. Próximo. Existe alguma maneira automatizada de interceptar as chamadas e buscar melhor a lógica de criação de tokens de autenticação ou lidar melhor com a interação de SPA? Algo como o Burp Suite, mas mais voltado para scraping. E se parássemos nosso painel, eu não sei. O que é o Burp Suite? Não estou muito familiarizado com isso. A pergunta foi realmente feita. Acho que não há de maneira alguma como as pessoas responderem a isso. Quem fez essa pergunta, se quiser elaborá-la no chat, a equipe pode colocá-la de volta aqui com um pouco mais de detalhes. Eu posso procurar no Google, mas só para responder ao seu ponto principal, sinto que geralmente prefiro fazer isso manualmente porque cada página é diferente. É difícil automatizar as coisas. Ironicamente, na automação de navegador, onde você tem esse truque estranho que intercepta qualquer solicitação, é realmente difícil encontrar isso. Normalmente você precisa se aprofundar e fazer isso da maneira mais difícil, geralmente. Sim, porque também, quero dizer, a maioria dos tokens de autenticação não tem uma vida útil muito longa, então você tem que fazer tudo de novo. Então eu estava pensando, se isso faz sentido para nós, por quanto tempo você deve armazenar um token de autenticação? Sim. Tudo bem. Então, usamos a tela para o Burp Suite. Interessante, obrigado por essa recomendação. Tudo bem. Obrigado, ouvintes ou espectadores. Usamos scraping para vários sites sem conhecer o DOM e pegamos o HTML das páginas carregadas. Foi dito que confiar na inatividade da rede não é a melhor abordagem para identificar que a página está totalmente carregada. Alguma recomendação sobre uma maneira melhor neste caso em que não podemos verificar elementos específicos, já que não sabemos quais serão? Então, meu pensamento é que deve haver algo então, talvez não esteja claro, mas sim, eu não sei. Mas sei que isso soa estúpido. Mas então, por causa disso, minha abordagem talvez eu saiba que sou burro, mas não há nada. Então, quando eu encontrar isso, não é possível que tudo na página seja dinâmico. Deve haver algo que seja claramente uma dica de que a página está pronta, e eu acho que você acaba, mas talvez você tenha que ir ao DOM e ver e tentar pensar, mas sempre há algo. E mesmo, por exemplo, com o exemplo que você deu que a classe é realmente dinâmica, então, talvez se você vem de uma época em que a única maneira de obter um elemento era com XPath ou com classe CSS, sim, talvez você esteja perdido. Mas com um novo seletor, você diz, ok, pode haver algum texto que eu possa usar com um seletor de texto ou com um papel Arial. Então, eu acho que quanto mais você souber sobre os recursos dos seus frameworks, por exemplo, e até mesmo o que Greg mencionou sobre a função de espera,
você pode até escrever uma função em JavaScript que lhe dirá algo sobre algo que está pronto ou não, e um jogador ou um puppeteer puxará essa função até que essa função seja verdadeira. Mas se você procurar por texto, um título, ou por uma função diária ou algo assim, tende a haver, às vezes leva mais tempo do que outras, mas sempre há algo que é estável e que lhe dará alguma pista. Uma coisa a elaborar é que há dois tipos de situações. Há a situação em que você está raspando um site e pode escolher um predicado específico e tudo fica realmente bonito. E então há a outra situação em que você quer fazer scraping de qualquer página e nesse ponto todas as apostas estão fora. Vai ser realmente difícil encontrar algo que funcione para tudo. Como eu disse, não existe uma solução mágica em web scraping. No entanto, uma coisa mencionada na sessão de perguntas e respostas que eu acho boa destacar é que você pode fazer algumas coisas que podem funcionar para o seu domínio específico. Se você puder restringir esse subconjunto de sites para algo como, digamos, estabilidade de texto, onde você captura o conteúdo de texto da página a cada 50 milissegundos ou algo assim, e então, não sei, se você esperar tipo um segundo, algo semelhante à ociosidade de rede, mas para o conteúdo de texto da página, então você poderia dizer, ok, é hora de tirar essa captura. E quando você tirar essa captura, considere colocá-la no Mozilla Readability, que irá convertê-la para HTML. Bem, na verdade, o Readability será HTML. Mas então você pode converter isso para Markdown em uma etapa adicional, o que é realmente útil para muitos desses scrapes de IA que estão acontecendo agora, para geração aumentada por recuperação, esses aplicativos RAG. Mas também para muita extração de texto em geral. Então, essa é uma maneira de raspar qualquer página. Mas sim, você precisa escolher algum tipo de restrição e descobrir onde estão seus limites. Faça o melhor que puder para encontrar esses pontos de corte. E estamos quase no fim, então tenho uma última pergunta aqui. E acho que já falamos um pouco sobre isso, então pode ser repetitivo, mas temos algum mecanismo para acionar o carregamento preguiçoso de todo o conteúdo da página sem nenhuma interação do usuário, como clicar, rolar, etc. Por quê? Eu me lembro do botão para baixo, mas isso ainda está em uma interação do usuário, ainda. Sim, eu diria que não vi nenhum. Muitas dessas funções, se pudessem ser escritas, certamente o Playwright e o Puppeteer as forneceriam. A função de raspar qualquer página web seria incrível. Ela eliminaria toda a API e teríamos apenas aquela solução mágica que lidaria com todas as interações do usuário, e você poderia acionar todos os ouvintes de eventos, mas não será confiável. Eles podem não ser acionados corretamente. Há muitos tipos de problemas que posso ver ao criar essa função. A propósito, outra coisa que surge muito hoje em dia é a IA. Então, se você puder perguntar a uma IA, ei, você pode automatizar esta página ou extrair texto? Vai haver muitos problemas de confiabilidade com isso. Não acho que seja um problema resolvido, mas há algum potencial para uma raspagem de propósito mais geral usando uma ferramenta de IA no futuro. Então, eu meio que fico de olho, mas sou bastante cético. Sim. Sim. Outra coisa que você também pode fazer, mas precisa saber como os sites são construídos ou o que eles estão usando, é talvez mudar a verificação de recursos que eles estão usando no navegador. Então, às vezes, eles dizem, ok, se este navegador suporta este recurso, eu vou por este caminho. E se este navegador não suportar esse recurso, eu vou renderizar tudo. Então, talvez você possa forçar esse valor para verdadeiro, falso ou indefinido. Mas, novamente, você precisa saber, talvez, qual é o framework que eles estão usando ou qual é a verificação. Então, talvez você precise investigar o JavaScript que eles estão usando. Mas, às vezes, eu vi pessoas dizendo, ok, vamos emular que isso é um Internet Explorer 3. E então ele renderiza tudo de uma vez, sabe? Coisas assim. Mas sim, você tem que saber o que a página está usando para renderizar os dados. Entendi. Bem, gostaria de agradecer ao painel aqui. Greg, Dário, Diego, vocês foram excelentes aqui. Eu sei que esta foi uma rodada relâmpago, muita informação que cobrimos nela. Recebi uma mensagem da equipe, eles estão revisando a resposta, então entraremos em contato com o vencedor. Houve algumas soluções criativas para nossas perguntas, então estamos
certificando-se de que estão corretos e entraremos em contato com quem for o vencedor. Meu nome é Jacob Glodzik novamente, eu gerencio pré-vendas, meu e-mail é jacobgbrightdata.com. Se você quiser dar algum feedback sobre essas sessões ou qualquer webinar futuro que possa ser do seu interesse no espaço de interação com dados da web. Novamente, obrigado ao painel. Haverá uma pesquisa depois disso, então agradeço se todos puderem preenchê-la. Mas já estamos no final do horário, não quero tomar muito mais tempo das pessoas. Então, obrigado novamente e tenham um ótimo dia.